Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio no podcast do Grupo Dinâmico. Aqui nós falamos sobre vários temas e hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Fabrício. E aí Fabrício, como é que tá? Tudo Beleza? bem? Beleza, obrigado Bom Gabriel demais. pelo convite. Hoje nós vamos falar de um assunto especial. Hoje nós vamos tratar de um tema, porque nós estamos no mês de abril. E o mês de abril é um mês de conscientização sobre autismo, Isso. Fabrício. E o Colégio Dinâmico tem trabalhado intensamente com relação a isso, né? Inclusive, hoje nós temos pessoas especiais aqui conosco. A professora e coordenadora Dani, né, que é a coordenadora de inclusão do colégio. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E o João Pedro, né? João Pedro, nosso grande amigo aqui, nosso aluno, e que vamos bater um papo hoje sobre isso, né? Exatamente. É um mês em que nós estamos aqui através da coordenação de inclusão, desenvolvendo um trabalho para sensibilizar as pessoas, a comunidade escolar, não só a comunidade escolar, mas a comunidade em geral, para que tenha um olhar muito mais especial aos transtornos de espectro autistas, né, independente do nível de suporte. Nós estamos aqui hoje com o João, que vai contribuir muito conosco, né, João? Ué. Bater um papo conosco e falarmos muito sobre o trabalho que é desenvolvido pela professora Dani, pela coordenadora, que é, inclusive, referência nacional no aspecto inclusão na parte pedagógica. Muito bom. Dani, primeiro, né, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é inclusão, porque é o início, né? Aí a gente passa pro João para ele falar um pouco sobre a experiência dele. Mas o que é inclusão? Para aquele que é leigo, aquele que não sabe, que caiu aqui de paraquedas, o que é inclusão? E tem mito, né? Tem muito mito, né, Dan? Muitos mitos. De modo muito simples, incluir, primeiramente, é acolher. Então, quando eu não sei a metodologia adequada, o termo científico adequado, eu tenho que me pautar na questão humana, né? Na formação humana. Então, no meu olhar para o outro, buscando entender a necessidade do outro, né? Buscar compreender qual o melhor caminho para essa pessoa aprender. Ah, Dani, mas eu não entendo de forma científica. Tá tudo bem. Diante do seu conhecimento, você buscar acolher e incluir essa pessoa. Incluir é diferente de integrar, né? Quando você vai integrar um aluno, você coloca ele na escola, ele está ali, mas ele não se sente parte do processo. Né? A exclusão, o aluno nem chega até a escola, mas a inclusão não. A inclusão, o aluno ele está no colégio, ele faz parte do processo do ensino, do conhecimento do colégio, ele se sente parte, pertencente na escola. E um ser ativo, né? Protagonista da própria história, que nós trouxemos hoje esse exemplo aqui, que é o João Pedro, um exemplo de aluno de sucesso, em que sentido? De garra, de força, de dedicação e de querer, né? E também do processo de inclusão que a escola, que ele vivenciou no Colégio Dinâmico, e ele também tem outras histórias que ele vai contar aqui pra gente no decorrer desse podcast. E a gente aprende muito com histórias, né? Cada um de nós trazemos histórias e são essas histórias que formam a sociedade, que formam os outros, as pessoas. E eu tenho certeza que o João vai contribuir, né, João? Sim. Para contar a sua história. Hoje nós paramos para ouvir a história do João Pedro e nos interessarmos por essa história, que é uma história muito linda, emocionante. A mamãe do João Pedro não está aparecendo aqui, mas ela está nos bastidores acompanhando, com o coraçãozinho cheio de afeto, eu tenho certeza. Né, a mamãe é muito querida do colégio, uma pessoa parceira, isso é muito importante. A família, no processo de inclusão, a parceria é tudo, né? Então, a parceria da família, da equipe multidisciplinar, então do médico que atende esse aluno, do psicólogo, mandar um beijo também, um abraço para Fernanda, que é a psicóloga do João Pedro, uma pessoa muito querida, uma grande profissional, muito parceira do colégio também com outros alunos, porque essa parceria da família, escola, e toda a equipe multi dele, que é a equipe que faz o acompanhamento, a responsabilidade da família de levar nas terapias, de fazer o acompanhamento, é tudo, né? Então, com certeza, a gente tem aí um caso de sucesso porque tem essa parceria, esse trabalho em equipe. Então, a inclusão é trabalho em equipe, é um olhar individualizado, especializado. Lógico que nós, do Colégio Dinâmico, nós buscamos também nos especializar. Então, nós, coordenadores, professores, toda a equipe, desde a portaria, então nós temos o Ricardo, as tias da cantina, o pessoal da Nobel, todo mundo que faz parte do cuidado do colégio, faz cursos, né, na área da inclusão e buscam aprender, estão sempre em contato comigo, com a nossa equipe, dando mais isso, aquilo, buscando conhecimento, e o conhecimento também é troca. Né? Então, eu vejo que o colégio, ele cresceu muito, vem crescendo, nossa marca é o acolhimento, e com a inclusão, acho que a inclusão veio somente para somar
E destacar também o apoio que os coordenadores, né, desde que eu assumi a coordenação de inclusão, o apoio do coordenador pedagógico para impulsionar o processo e dos professores, que é o essencial, porque vocês são a essência do processo, né? E depois os alunos. Então, essa essência do professor querer fazer inclusão, de abraçar, porque é muito trabalho, nós sabemos, né, Fabrício? Fazer o processo de inclusão, quem falar que é simples, eu não vou concordar, porque não é simples. Mas é um processo que, ao mesmo tempo que é trabalhoso, ele é valoroso. Sim. Ele faz com que nós, todos os dias, possamos sair daqui com o olhar erguido, pensando assim, fizemos o nosso melhor, né, pelos alunos. Isso vem com as conquistas, com os nossos alunos que avançam e seguem no vestibular e seguem um sonho, mesmo estando dentro do espectro autista. Então, isso é fantástico. Eu falo que o nosso colégio hoje ele é um campo científico, de experiência, de pesquisa, de aprendermos um com os outros. Nós sentamos a equipe, coordenação de inclusão, coordenação pedagógica, o professor, e nós vamos discutir sobre um aluno, e a gente aprende tanta coisa com a história daquele aluno, com um psicólogo, uma pessoa que vem para somar. Então, inclusão, de modo muito resumido, porque é um campo muito vasto, é isso. Inclusão é esse olhar específico, esse olhar humano, né? Quando a gente se preocupa com o outro, e não só com as nossas necessidades pessoais, a gente luta, né, e contribui para um mundo mais justo, com mais igualdade, com mais respeito. Nós temos uma campanha, né, linda que está passando no Instagram, onde todos nós estamos falando a palavra respeito. Ela faz parte da campanha desse mês, onde a gente coloca a hashtag Respectro, né, que é falando do autismo e sobre o respeito que essas pessoas merecem, sobre as potencialidades. Eu não gosto de usar a palavra capacidade, mas as potencialidades, que é o que nós fazemos com todos os nossos alunos e com os nossos alunos que estão dentro do espectro autista, não é diferente. E agora eu quero convidar o João Pedro para se apresentar, né, para falar um pouquinho da história dele, como que foi a chegada, como foi a sua chegada aqui no colégio, João Pedro? Quando eu cheguei aqui, a Dani, porque aqui quando eu cheguei foi no 9º ano, né? A Dani já estava aqui, já arrumou um professor de apoio para mim e me apoiou bastante aqui na escola. Qual série você está hoje? Segunda série, né? E aí você teve professora de apoio, foi incluído pela coordenação pedagógica, sim, né, João Pedro? Me conta um pouquinho da sua trajetória antes de chegar até o colégio. Você viveu outras experiências? Como que foi? Antes de chegar ao colégio, na verdade, sim, sempre estudei aqui no colégio. Mas aí no 3º ano eu saí e fui para outra escola. E nessa escola, eu era pequeno assim, então foi normal até. E no 8º ano, ainda teve a pandemia, na verdade. Aí depois eu fui para outra escola, que fui para lá no 8º ano. Lá eu não tive uma recepção tão boa, não tive acolhimento e acabei que não fiz amizade. E, sim, a diretora de lá, ela falava que ia resolver, mas não resolvia nada. Aí acabou que lá não tinha nem amizades. Você se sentia incluído? Não, lá não. Como que era a sua aprendizagem? Você conseguia avançar? Era difícil para você? Qual era o seu sentimento diante dessa situação? Então, lá eu nunca aprendi nada, literalmente nada, não aprendi nada. E, sim, teve uma professora lá uma vez que, quando eu tinha muito problema com sono. E eu dormi lá uma vez, ela mandou me carregar com a cadeira e tudo pra fora. Aí, sim, isso machucou bastante, né, porque foi bem vergonhoso. Mas, tirando isso, sim, de boa. Tá. E aí, quando você chegou ao Colégio Dinâmico, você se deparou com a nossa forma de trabalho, né? Que nós buscamos, claro, nós sempre estamos buscando a excelência, né? A todo momento. E dizer, assim, que nós temos a nossa metodologia de trabalho, né? Voltada para a inclusão. Como você se sente hoje no colégio, né? Você teve outras experiências, então, assim, como você avalia o processo de inclusão hoje do Colégio Dinâmico? Aqui eu me senti muito bem, desde quando eu cheguei fui bem recebido, os professores são muito atentos comigo, sim, é 100% perfeito, porque eu não tenho nem o que reclamar daqui. Você tem amigos? Tem muitos. Quem são seus melhores amigos? Melhores amigos meus assim, são da minha sala, pode falar o nome deles, né? Pode, claro. É o João Paulo, o Bruno, tem o Zé Guilherme da outra sala também, que eu gosto bastante, tem o Hakim, sim, que eu tenho mais contato mesmo. Tem o Miguel Natan. Sim, e o Bruno, sim, que eu gosto muito, sim, muito, muito mesmo. E no dia a dia da sala de aula, como é que tá sendo o contato com os professores? A gente anda... Porque assim, na sala de aula, o professor, eu sempre falo que o trabalho do professor, às vezes, é ser chato.
Então a cobrança, ela tem que Faz acontecer parte, também. com Faz certeza. parte. Isso é importante você pontuar, né? Porque o processo de avaliação, ele acontece para todos os alunos, dentro do espectro ou não. né? A inclusão não é simplesmente falar assim, porque tem muita gente que tem esse mito aí na mente, né? A inclusão é o seguinte, vai pegar o menino e vai passar ele. Não, negativo. O João Pedro sabe muito bem como é que eu sou com ele. Né? Vai tirar A cobrança, 10, sempre 10 no boletim, né? Não é assim que funciona. Não E mesmo. ao mesmo tempo que tem cobrança, a gente tem uma boa convivência, a gente ri, a gente brinca. João Pedro, eu tenho uma metodologia de fazer meus alunos lerem, né? Então o João Pedro sempre pega e grita e dá sugestões. Ah, por que eu coloco o Bruno pra ler? Aí o próximo a ler é sempre o João Pedro, né? Porque ele foi indicar, né? Né? Então como é que tá sendo esse contato com os professores? Tá sendo legal? Tá assim muito, e é verdade, na aula do Gabriel, assim, nós sempre fala isso aí, e o Gabriel sempre coloca a gente pra ler. Ele não... Inclusive, a sua evolução na leitura, ela é Sim. perceptível, né? Nas avaliações, no seu rendimento escolar. Esses métodos dos professores, né? De acolher e de dar confiança ao mesmo tempo que cobra, né? Que eles também são cobrados pelo coordenador. E ao mesmo tempo da cobrança, eles têm o acolhimento. Então, não tem problema cobrar, desde que o acolhimento ele esteja presente. Fabrício, para você, como coordenador pedagógico, né, que recebeu o João Pedro e recebe vários outros alunos dentro do espectro autista, né, qual o seu olhar sobre isso? O que você percebe do processo? Eu digo que a inclusão é um processo em constante evolução, né? Nós começamos aqui no colégio, a inclusão sempre aconteceu, mas de uma forma mais velada, né? Trabalhávamos de uma forma até a importância do estudo, né? A importância da dedicação, a importância da orientação. Então, fazíamos uma outra atividade, talvez com outro aluno, mas a chegada e da coordenação da inclusão representada aqui por você, ela clareou, ela abriu portas, Com certeza. ela abriu caminhos muito importantes para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos. Ainda nós temos um caminho muito longo, muito árduo, muito íngreme para percorrermos. Mas a gente já percorreu um sim, caminho muito bom também, né? Sim, mas eu tenho certeza absoluta que uma parte deste caminho, que é o iniciar, que é o start, o gatilho, nós conseguimos percorrer. Que é de efetivamente sensibilizar os professores, a equipe pedagógica, a comunidade escolar. De formar, né, Fabrício? Exatamente, dessa formação continuada. Então, sempre nós temos cursos, né, no mínimo uma vez por mês, né, de sensibilizar também, por exemplo, os colegas para este acolhimento, né, porque em muitos casos as pessoas visualizam o aluno que tem o espectro autista, né, como uma pessoa, um ser humano muito diferente, que eles a julgam incapaz, né, de exercer determinada função ou de alcançar determinado resultado objetivo. Nós temos exemplos muito claros aí, se tratando de ensino médio, né, de alunos que estão dentro do espectro autista ou que têm outras, enfim, que são neurodivergências, obrigado, Gabriel, que eles conseguiram aprovação. Por exemplo, só para vocês terem uma noção, vocês estão acompanhando. Mesmo que o aluno ele tenha todo um laudo, todo uma anamnese ali feita por um neurologista, por um psicanalista, enfim, um psiquiatra, por um psicopedagogo, um aval da escola, o aluno da escola particular, ele consegue um tempo maior de fazer prova e um professor ledor, mas ele não enquadra dentro da cota, então ele precisa passar com ampla concorrência, independente do espectro, do nível de suporte que o aluno tenha. Então, assim, existe uma cobrança forte, uma cobrança pontual, um reforço positivo com a família, para que o aluno também renda. Então, como o Gabriel falou muito bem, então nós da coordenação pedagógica cobramos o aluno, cobramos a família, as provas, a devolutiva das atividades, e o João Pedro aqui, ele pode reforçar isso conosco. Então, há uma sinergia, há uma convergência de pensamentos, e graças à nossa líder na inclusão, que é a Daniele, né? Então, nós passamos por muitos desafios, mas que fazem parte. E hoje o Colégio Dinâmico é sim uma referência, é sim uma escola inclusiva, é sim uma escola que dá resultados, né? Nós temos muita tranquilidade, muita clareza de olhar para você e dizer que nós somos e nós temos resultados. Sim. Então, é uma evolução constante, é um desafio constante, mas que, como a Dani disse, eu vou reforçar, os resultados chegam e isso nos deixa muito felizes, isso faz com que as famílias tenham tranquilidade em deixar os seus filhos daqui,
né? E os meninos também de estar conosco, né, João? Sim, É, a gente tem aprendido cada vez mais. Inclusive o João tem aprendido muito, não é, João? sim. Qual que é a sua matéria favorita aqui? Desculpa, Gabriel, mas Olha, eu já pensando assim, tomara que seja história, tomara que seja É história. história, não é? não Mas é. pode contar, fala. Não. Olha, é honesto, né? Eu vou ser honesto, é porque assim, a minha matéria assim, que eu gosto bastante é matemática e física. Olha que legal. Sim, Isso é eu vou O bom. puxar professor Stefani agora deve estar vibrando lá, e eu né? puxei um pouquinho disso aqui. E é mais por causa dele mesmo. Isso é Olha muito aí. bom, isso é Por muito quê? bom. É. Por quê, João? Eu não sei, O que parece... o professor despertou em você? Porque é importante as pessoas entenderem, né, Dani? É. Sim, com O certeza. trabalho, o professor em sala de aula, essa abertura que o professor dá, esse, sabe, esse querer, Esse interesse esse pelo interesse aluno, né? é fantástico. Por qual caminho eu vou seguir para fazer com Exatamente, que o meu aluno exatamente. chegue no sonho dele, aquilo que ele almeja. Então, o que te encanta no professor? Isso ele vai ficar feliz quando ele ouvir isso, né? Porque às vezes a gente até não fala, né, Gabriel? Às vezes o aluno não fala, mas o que te encantou nele? Olha, eu não sei assim, porque quando eu cheguei no ensino médio lá do outro prédio, né? Assim, parece que eu já era amigo dele há muitos anos. Porque, assim, ele é muito, assim, engraçado, gente boa. Tanto é que chega na sala, né? Ele sempre fica aqui, bom dia, criaturinhas dele. Aí quando ele chega na sala, eu sou o primeiro a falar, bom dia, criaturinhas. Aí fala só até que ele, como fala, é um... Repetidor? Como É que dele. Ele fala sempre manda falar isso, que eu já falo pra ele. Aham. Aí, tipo assim, ele sempre incentiva a gente. Ele é brabo. Isso aí não posso Não, mentir, ele, não. não, ele não é bravo, Cobra. ele é justo. É justo. Ele é justo. Ele não deixa passar, não. Ele te manda fazer, faz. E tanto é que ele não deixa passar, qual professor que você está citando? O Stefânio. O que o deixa passar, Hã? eu falo assim, que é o que cobra, né? Sim, É o que te desperta admiração, sim. né? É o professor que cobra. E aqui no colégio, todos os nossos professores são assim, né? São professores que se preocupam e que, ao mesmo tempo que se preocupam com o acolhimento e com a humanidade, também tem rigor, né? com E isso é muito certeza. importante, esse equilíbrio é muito importante. Isso é né? importante destacar, porque assim, o nosso trabalho até parece que ele vai até 6 horas, até 18 horas, mas não, ele vai além, né? Isso são os bastidores que poucas pessoas sabem, mas assim, os professores ali fazendo avaliações adaptadas, que é um processo delicado, né? Que exige do professor ter um olhar sobre aquele aluno, quando ele for fazer a prova, ele pensar quem é aquele aluno que ele está fazendo, como que ele aprende, o que eu vou colocar aqui, uma imagem, uma dica, algo que vai fazer com que o João Pedro, né, consiga alcançar aquele objetivo, que é o da avaliação, que é fazer com que ele aprenda. Né? E esse processo é importante. E aí os professores, às vezes estou lá em casa 11 da noite, professor Dani, desculpa incomodar, mas tira uma dúvida aqui. Será que sou eu? Será que sou eu? Não, o Gabriel não é um deles. Olha, talvez a E- gente no dia a dia só te Claro, atrapalhar. fica à vontade. Olha só que bacana esse depoimento agora, Gabriel, que a Dani acabou de falar. Talvez no dia a dia nós não paramos para dar importância nessa fala específica. Porque como nós trabalhamos com uma avaliação para a maioria dos alunos, que são atípicos, né? Uhum. Quando nós vamos fazer uma avaliação para um aluno que é neurotípico, nós temos que parar e pensar naquele aluno. Olha o nível de afinidade, não vou falar nem de intimidade, mas de afinidade que o professor tem que precisa ter para pensar naquele aluno, se ele tem 1 ou 10, e vislumbrar, prospectar se ele conseguirá fazer a prova. Olha que bacana isso. É como a relação de um paciente com o médico, com o dentista, né? Como se fosse algo, né, bem próximo mesmo, né? Então isso é muito bacana. Isso exige um nível de sensibilidade, de conhecimento técnico, né, para fazer com que o aluno sinta-se efetivamente acolhido e ele mantenha-se estimulado para que ele possa continuar e não ficar fora do processo. Olha que bacana isso. E possibilitar que os alunos alcancem seus sonhos, né? Com certeza. Quebrando qualquer tipo de limites que a sociedade tem De imposto. barreiras, né? Inclusive, João, você disse que gosta da física e da matemática, você pensa em fazer um curso nessa área? Não.
Você vai fazer Cheio de surpresa. agronomia. Não. Mas sim, usa, né? Querendo ou Sim, não. a física, Não, tem a é. biofísica, Mas, tem cálculo 1, tem bioquímica, tem Bioquímica. bioestatística, tudo usa matemática, tudo usa física. Então, de uma forma. Tanto é que a agronomia ela está dentro das engenharias. Quando você terminar seu curso de agronomia, você vai tirar o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharias e, enfim, Agronomia, Arquitetura, alguma coisa assim. Você usa o CREA. Né? Então está dentro. Sim. Interessante. Sim, sim. Interessante saber essa informação. Sim, sim. Ó, vai ser agrônomo então, né? Sim, Deus quiser. É, bom demais. Você tem que entender que você, cara, é uma inspiração. Galera aí que tá chegando no ensino fundamental, que vê você ali no ensino médio, galera que é não só TEA, mas de qualquer outra neurodivergência, observa e fala assim, olha, é possível, eu consigo, né? Porque essa representatividade é Com importante. certeza. Normalmente a gente tem em vários meios midiáticos pessoas que são padrões. Isso em várias áreas, né? Estética, gênero e etc. Sim. Mas essa área ela é pouco abordada, né? Verdade. Como que o capacitismo ele está muito presente dentro das representatividades. Porque a gente só vê pessoas neurotípicas. Né? O tempo todo. E quando os meninos observam você, eles se inspiram, falam, olha, o João Pedro tá conseguindo. O João Pedro passou em agronomia. Quando você passar em agronomia, os meninos vão vibrar e falar assim, cara, eu também consigo. Né? Como é que você se sente pensando isso? Eu fico bem feliz, né? Não, aí você falou nesse negócio de passar, né? Tô pensando aqui, se eu passar na federal, né? Se Deus quiser eu passar, quem vai ter que raspar com o cabelo vai ser o Fabrício. Sou eu. Lógico, é lógico. Não, primeiro, eu sempre faço isso. Primeiro a gente liga pro pai e pra mãe, né? Para que eles estejam assim, porque nós valorizamos muito a família, né? Nós queremos muito que as famílias estejam conosco, mas se a Fernanda ou o Ricardo falar assim, Fabrício, pode ser o primeiro, eu vou com o maior prazer, e você sabe disso, né? Mas eu tenho certeza que eles estarão aqui, porque eles vibram muito com você. Você é um aluno, um filho, muito querido, né? E você consegue impor a sua presença nos lugares que você vai. Então você não fica, não é porque você está no lugar X ou no lugar Y, que as pessoas não conseguem te notar. As pessoas te notam, te respeitam e isso é fantástico. Isso é uma característica muito admirável que você tem, né? Humilde, que você né? consegue exatamente ter humildade. Educado. Exatamente. Você consegue se impor nos lugares que você está, né? Então a gente sabe que o João Pedro está ali. E também reclamar quando ele sabe Exatamente. dos direitos dele, viu? Eu Exatamente. recebo ele lá na minha sala. Sim. Tia Dani, olha, queria pedir algo, isso aqui é assim mesmo. Então, assim, ele já sabe, né, tem autonomia Isso. para correr Boa, Dani. atrás daquilo que ele quer. Exatamente. E é justamente isso que a gente busca na inclusão, né? Quando ele fala assim, quando eu cheguei, tia Dani colocou a professora de apoio, naquele momento foi necessário, né? Ele demandou. Mas o objetivo é que a professora vá dando tanta autonomia a ponto de que em algum momento, né, ela saia de cena e o João Pedro se torne 100% protagonista da história dele e com autonomia. Então, isso é essencial. Eu vejo assim, olho pro João Pedro, eu lembro de quando ele chegou aqui na escola, a Fernanda lembra disso, né? Fica até assim, meu coração. Ele chegou com muito medo, né? Assim, tia, eu não quero apresentar na frente, eu não quero isso, não quero aquilo, com muitos medos até da gente mesmo, assim, de ser punido por coisas e de não ser incluído. E foi questão de dias, né? O João Pedro fazendo um acompanhamento, né? Torno a ressaltar a família, né? Foi muito importante, porque sempre em comunicação com a escola, ouvindo a escola. É muito importante a criança, o adolescente passa tanto tempo na escola. Quem melhor que nós, depois da família, claro, né? Para não conhecer o aluno. Então, E entendendo que a escola não é vilã para o aluno, Não, ela é parceira com da família. certeza não. A escola não é vilã do aluno, a escola não é vilã da família, a escola é parceira. Com certeza. O objetivo principal nosso aqui, da família do João Pedro e do Colégio Dinâmico, é o bem-estar, é o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico, desenvolvimento social do João Pedro. A escola não é vilã, a escola não quer perseguir aluno, a escola não tem função dessa. A escola tem uma função social, né? Não é vilã. Extremamente importante. Com certeza. Essa função social, inclusive atendendo até garantias fundamentais que a gente tem na Constituição. Sim, né? O que a gente verdade. está seguindo aqui. Sim. Mas, continuando sobre o assunto, sobre a sua vida e etc.,
Você estava falando aí sobre o seu futuro, que você quer fazer agronomia. A Dani, inclusive, falou que você consegue se impor, que você é um cara que já tem autonomia. Você tem um conselho para dar você olha para essa câmera aqui e dá um conselho para aqueles que estão em um espectro autista ou são neurodivergentes, que estão aí, às vezes, sem esperança, achando que não vai dar conta, achando que, enfim, não tem lugar para eles. Que conselho que você daria para essa galera? Pra ter confiança, né, assim, nunca desistir, porque não é fácil mesmo, porque quando eu cheguei foi bem difícil mesmo, pra até adaptar certinho, só que graças a Deus deu tudo certo. E, sim, tenha fé. Não desista. Graças. Muito bom. E agora? Então, manda também um recado pros seus pais, né? Pra sua família, Quero sua mãe, meu seu pai, minha mãe e você, tia Dani. Que isso. Se não fosse você também aqui quando eu cheguei, o seu Fabrício, o Gabriel também, que eu gosto muito dele. E a Fernanda, psicóloga, porque, sim, ela me ajuda bastante. Assim, tudo também que eu preciso, eu conto com ela. Realmente, a Fernanda é um grande ser humano, uma parceira da escola, né? Isso é muito importante. Às vezes tem médicos, psicólogos que acham que não precisa ouvir a escola, não tem que falar com a escola e precisa, sim. Por quê? É uma via de mão dupla, né? Eles ouvindo a escola e a escola também ouvindo o psicólogo. A Fernanda vai lá, me passa orientações, Dani, isso, e eu passo para os professores, para o Fabrício, e o Fabrício também abraça a causa. Isso é importante demais, porque os professores vão seguir o líder, né? Que é o coordenador, e a parceria entre nós faz com que tudo isso dê certo. Eu falo assim, um conjunto. Se uma pecinha tá fora ali do lugar, não flui, né? A prova adaptada não chega, a aula não alcança o objetivo com aquele aluno, né? Ele não fica satisfeito e aí tende a querer sair da escola, porque nesses casos, né, a evasão é muito grande, né, com as crianças dentro do espectro, os adolescentes. Então, assim, por quê? Porque o acolhimento muitas vezes não acontece. Né? E quando ele se sente acolhido, o que acontece? A autoconfiança, a autoestima. A autoestima para o adolescente é algo muito importante, essencial, e essa autoestima leva à autoconfiança, que faz com que o João Pedro, né, almeje, tenha sonhos grandes. Ele falou aqui, ele não quer passar em qualquer lugar. Ele quer na federal. Ele quer na federal. Com certeza. Né? Então, isso é expectativa, é sonho, é meta, que é o que o Fabrício, né, vocês falam diariamente na sala de aula, né, João Pedro? Então, quando ele tá com dificuldade, ele vem, ai, Dani, isso, aquilo, o que nós fazemos, né? Isso parte de mim, dos professores, dos coordenadores, encorajá-lo. Você consegue, nós estamos aqui com você, você não tá sozinho. Isso é importante para o aluno da inclusão, né? Para os profissionais que estão nos assistindo. Acreditar no potencial do aluno, não mostrar para ele o que ele tem de dificuldade. Isso já vem no laudo para nós. É explorar as potencialidades. O que o João Pedro é bom? Onde nós temos que seguir? Ele é melhor nisso? Tem mais dificuldade? O João Pedro tinha muita dificuldade em matemática quando ele chegou aqui. Hoje ele gosta, né? Porque ele teve esse acolhimento, esse olhar, né, do professor, de estar ali com ele, de os professores, a gente percebe, né? Senta com o aluno ali, então ele vai, passa para todo mundo, vai lá, senta do lado, João Pedro, isso aqui, isso não só com ele, com todos os nossos alunos. E isso é o diferencial, né? Porque tem gente que consegue aprender assim no todo, mas tem gente que não, porque nós somos diferentes. E é essas diferenças que nos tornam únicos. Imagina se todo mundo fosse igual. Que chato seria. Com certeza. Né? Só com certeza. Para eu fazer minha participação, que eu sei que nós estamos chegando na reta final, Sim. mas só algumas observações para você que está aí, o João pode me ajudar muito bem. A questão, quero te dar os parabéns, viu, João? Pela sua coragem, pela sua humildade, de assumir, não esse papel, mas assim, assumir o que o João verdadeiramente é, né? De vir aqui, de eternizar esse momento através de um podcast, porque não é qualquer aluno, não é qualquer ser humano, não é qualquer família, viu, Fernando? Eu estendo os cumprimentos a você como mãe, tá? Ao Ricardo como pai, enfim. Porque não é qualquer um que se expõe, né? Geralmente as famílias querem proteger, querem esconder isso, né? E o João está aqui, então parabéns pela sua atitude. Isso demonstra o homem que você é, tá? E a família, e o grande homem que exatamente. E a sua família, agradeça a Deus pela família que você tem, tá? Agradeça a Deus pelas oportunidades. E você falou um ponto aqui que eu não posso deixar de passar. Você disse que a sua psicóloga te ajuda demais. Então reforce para a turma que terapia, que psicólogo é importante. Não fuja da terapia, né? Não fuja do psicólogo, né? Eles são profissionais que estudam para lidar com essas necessidades, né? Então acho que seria bom, seria muito importante você reforçar isso com a turma. Sobre isso. Do que o terapeuta, como que você sentiu, como que você chegou lá e o que você viu.
o João que entrou na terapia e o João que é hoje. Conta um pouco desse João no ponto 1 e no ponto 10. Quando eu cheguei na Fernanda, eu já tinha passado por outra também psicóloga, só que eu não me adaptei também. Aí quando eu conheci a Fernanda, assim, eu já gostei bastante dela, porque assim, ela é bem interativa, assim, faz assim, várias coisas diferentes, igual na última sessão. Eu fui lá, né, a Dani passou o negócio pra mim, eu fui já treinei. Ele teve um treino para estar aqui. Isso é muito importante, né? Treinos de habilidades sociais. Às vezes a gente pensa assim, vim fazer um podcast é algo tão simples. Mas às vezes para uma pessoa que é neurodivergente, isso pode ser algo mais complexo, né? Então o psicólogo, ele entra nessa parte e em todas as áreas, né, da vida da pessoa, na área pessoal, na área acadêmica. O João tá mais calmo do que a gente, ó. Super preparado, super confiante. De manhã já passou na minha sala, Dani, tô preparado, vou cortar o cabelo, vou arrumar. E tá aqui com a gente, chegou certo, pontual, isso é muito importante, a responsabilidade, que é algo que, né, nós sempre estamos falando com os alunos. E só pontuar algo, como o Fabrício disse, estamos encerrando, porque esse assunto é longo, né? Nós temos tantas coisas boas para falar sobre inclusão no colégio, isso é tão bom, tão gratificante, né, falar sobre isso. Mas dizer que inclusão não é um favor, né? Inclusão é um direito. Inclusão é um direito de todos. Então, quando eu, Fabrício, o Gabriel e todos os professores, a equipe do Colégio Dinâmico se dispõe a fazer um trabalho de qualidade, de excelência, nós estamos só cumprindo um direito. É verdade. Um direito, né, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que está previsto na Lei Berenice Piana, que está em cada um de nós, né, de fazer o nosso melhor. Isso também é uma idealização da nossa gestora, da Camila. Né? Então, a Camila nos apoia na inclusão, a gente sempre leva uma demanda, outra Camila precisa disso, daquilo, e ela sempre, né, disposta, como toda a equipe da escola, desde a portaria, desde o acolhimento que o Ricardo oferece lá na porta, desde o lanchinho gostoso ali da cantina. O Garcês nem se fala, né? O Garcês é até difícil falar do Garcês, que ser humano incrível, alegre todos os dias, acolhendo ali, um educador pronto, né? Tanto que todo final de ano os alunos se emocionam falando do Garcês. O Garcês, uma pessoa incrível também, sempre ali preocupado com os meninos também. Dani, tem um aluno aqui, isso, aquilo, e já me chama rápido, ágil, 100% demais. Como as pessoas que trabalham conosco, né? Isso, como o Fabrício disse, nós a cada dia mais aprendendo, nós não sabemos tudo, e acho que isso é muito bom, sabermos que nós não sabemos tudo, porque isso é um caminho para chegar, né, na excelência. E a excelência é o quê? Incluir com qualidade, com equidade, né? É importante que o João Pedro tenha acesso a tudo que ele tem direito na escola e depois no vestibular. Nós cuidamos também da inscrição, né, Fabrício? Sim, a inscrição, que também envolve um processo de inclusão, ela acontece antes, a gente tem que estar atento, tem todo um detalhe ali, né, na inscrição. O Fabrício sempre me apoia nisso, né, me ajuda nesse processo. A gente acompanha o aluno até no dia da prova para ter certeza que ele vai ter tudo que ele precisa, a prova adaptada, o tempo de prova, o local adequado. Então, eu falo que a excelência mora nos detalhes. E o cuidado também, né? Então, é esse cuidado que faz com que quando o aluno chegue aqui, a gente olhe para ele com o olhar de que você pode chegar onde você quiser. Isso é o que move o nosso trabalho todos os dias, né, Fabrício, Gabriel? Bem bacana, né, Gabriel? Eu sei que tem muito assunto, mas a Dani falou aí, ó. Nós dividimos no dia dos vestibulares, né, o Enem, vamos pontuar o Enem, nós dividimos os professores para irem para pontos, né, para guardar os alunos, mas principalmente os alunos que estão dentro do espectro, eu, a Dani, né, que nós estamos ali lidando com eles diariamente, nós vamos para a porta guardar, a gente liga para a família para ver se está tudo certo. A gente espalha a equipe. Já aconteceu de nós irmos, né, Dani, na casa do aluno, da família. Aconteceu um problema com a família que não podia sair. A gente foi lá, pegou o aluno, levou na porta, entregou, conversou com o professor aplicador, com todo mundo. Na hora da saída, a gente estava lá. Aconteceu de chegar e não ter aquilo que a gente pediu, e a gente tá com todos os papéis. Não, o aluno precisa disso. Os documentos. Né? Então, que bom seria que todos os alunos que fazem parte do processo de inclusão pudessem ter esse cuidado, né? Então, fica a orientação para as escolas. Nós não somos perfeitos, logicamente, estamos aprendendo, como eu bem disse, o Fabrício também, mas esse cuidado, ele faz com que o aluno tenha sucesso. Só para pontuar, em 2023... Eu iria para a porta, mas eu passei mal para ganhar neném no mesmo dia, né, que eu iria para a porta, mas em 2024 eu estava lá com a neném, não foi? Esperando um aluno, porque isso aqui é o nosso trabalho, mas também é a nossa vida, né? É o que faz a gente humano,
Tem a ver né? com um propósito. Propósito, É exatamente. muito mais do que o trabalho, né? Com Tem certeza. aquela frase aí que a maioria das pessoas... Isso é muito mais que futebol, né? Mas isso aqui é muito mais do que escola, é muito mais do que um prédio, é muito mais do que uma matrícula, sabe? Isso aqui são vidas. Não é mais um número. Não é número. Isso não é número. Nunca foi e mais do que nunca será só um número. E só finalizando, dizer, João Pedro, que nós temos muito orgulho de você, tá? Muito orgulho da sua história, da sua trajetória. Você é um exemplo não só para as pessoas neuroatípicas, mas para todos nós, né? De força, de garra, de querer, Perseverança. de perseverança, de vencer os seus limites. Eu sei que você tem dificuldades todos os dias, mas você vence elas, né? Dificuldades sensoriais, dificuldades cognitivas, mas você vence elas com muita garra e vem pra escola, né? Não falta. Às vezes quer ir embora mais cedo, mas a gente não deixa. Todo adolescente, né? Esse- Adolescente é Todos, assim. né? E se faltar, a gente busca, né? A gente busca. Ai, Dana, eu queria ir embora mais cedo um pouquinho. Não, vai dar uma voltinha, tomar água e volta pra sala. E é isso, João Pedro. Pra você, nosso orgulho, nosso respeito, Muito tá? obrigado. Todo o nosso respeito pela sua história. E que bom que nós estamos aqui eternizando esse momento. Sei que ele vai contribuir com muitas pessoas que estão nos assistindo, né? E é isso. Obrigada, Gabriel, pelo convite. E eu que agradeço, eu inclusive queria agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, porque aqui no podcast normalmente, às vezes eu tô sozinho, às vezes acontece de vir um convidado ou outro, mas aqui eu tô com pessoas que eu vejo todos os dias, pessoas que eu adoro estar presente, né? Eu adoro estar na presença de vocês, então eu tô muito feliz. E é muito bom estar num ambiente de trabalho em que nós somos tão humanos e que a gente busca esse acolhimento, né? E que a gente é parceiro dos alunos e não somente vemos eles como uma nota, né? Que está num boletim. Exatamente. Então vamos simbolizar o fechamento com todo mundo segurando na mão do João, que simboliza essa união do Colégio Dinâmico em prol da inclusão. É isso aí. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, Gente, tchau. mas antes do tchau, tchau, Tá. eu tenho que falar um negócio. Tá. Não vai acabar. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado, mas não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, porque com certeza você gostou. Não tem jeito de não gostar desse episódio, é um episódio maravilhoso como esse. E compartilhe com seus amigos, com profissionais da educação, e vamos ampliar a mensagem da inclusão para o mundo inteiro. Ativar o sininho, né? Para que Isso. toda vez... Claro, porque o sininho vai nos ajudar a ter notícia toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ter acesso, tá bom? Então, agora sim. Agora Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.